Então o povo de Israel pecou contra Deus, e o povo de Midian os dominaram durante 7 anos. Eles destruíram as suas colheitas, pareciam gafanhotos quando passavam, nem o gado eles deixavam. Destruíram toda a terra. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e um profeta disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, mas vocês adoraram os deuses amorreus e não quiseram mais me ouvir. Estava Gideão debaixo de um carvalho, malhando trigo, quando de repente o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: se o Senhor estivesse conosco, por que estaria acontecendo tudo isso com a gente? Ele nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o anjo disse: vá com tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando, então vá. E ele disse: como posso libertar a Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha casa. Então ele disse: você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então Gideão respondeu: se realmente está contente comigo, então me dê uma prova que estás falando comigo. Por favor, não vá embora até que eu lhe traga uma oferta. E o anjo disse: eu ficarei até você voltar. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento. Pôs o caldo em uma panela e levou até o anjo. E o anjo disse: põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo por cima. Estendeu o seu bastão, tocou na comida e saiu fogo da pedra, e de repente o anjo desapareceu. Gideão ficou apavorado. Ai de mim, Senhor, meu Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Naquela noite o Senhor falou com Gideão: leve um touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos, derrube o altar do deus Baal e naquele lugar corte as árvores e faça um altar ao Senhor com pedras bem grandes e arrumadas e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão estava com medo e fez isso durante a noite. E foi uma grande confusão. Queriam saber quem tinha feito aquilo. E outro gritava: vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, ele mesmo que se defenda. O altar dele é que foi derrubado e não o altar do Senhor. Depois disso, os midianitas e os amalequitas atravessaram um deserto e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Gideão estava temeroso e orou ao Senhor: ó Deus, tu dissestes que me usaria para libertar o povo de Israel. Pois bem, eu vou colocar um pouco de lã aqui no chão, e se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, mas o chão em volta estiver seco, eu vou ficar sabendo que tu vais libertar a Israel. E aconteceu exatamente isso. Então Gideão orou mais uma vez: Senhor, não fique zangado comigo. Eu te peço mais uma prova. Se amanhã a lã estiver totalmente seca e o orvalho tiver molhado o chão ao redor dela, então eu saberei que o Senhor está conosco. E assim aconteceu. Mas o Senhor disse para Gideão: você tem muita gente com você e eu não posso deixar que eles destruam os amalequitas. Vão achar que eles venceram sem a minha ajuda. Quem estiver com medo, volte para casa. 22.000 homens voltaram para casa, mas 10.000 ficaram com Gideão. E o Senhor ainda disse: tem gente demais, leve todos para a água. Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados. Somente 300 homens lamberam a água como os cachorros, o restante bebeu com as mãos.
E o Senhor disse: com esses 300 homens, darei a você a vitória sobre os midianitas, mas digam aos outros que voltem para casa. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se, ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória a você. Gideão e seu amigo Purá desceram ao acampamento dos midianitas. Então ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo e dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, bateu nas barracas, tudo caiu e virou do avesso. Então Gideão entendeu que Deus entregou este povo ao seu exército. Deu para cada um deles uma corneta e uma tocha e disse: toquem as cornetas e gritem: uma espada pelo Senhor e uma por Gideão. Então, quando eles tocaram as suas trombetas, os homens do acampamento atacaram uns aos outros e começaram a se matar e fugiram em direção a Gererá. Prenderam o chefe dos midianitas, Oreb e Zeeb. E foi assim que o Senhor livrou mais uma vez ao povo de Israel.